Boa noite, amados irmãos. A paz de Cristo a todos, tudo bem? Nós somos da Igreja Batista Alfa e Ômega. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente. Nós estamos aqui dando continuidade ao estudo de sexta-feira sobre o livro de Filipenses, né? Porque você que está nos acompanhando, nós dávamos o estudo de Filipenses toda quarta-feira e sexta. Ocorre que Deus, na sua generosidade, tem aberto as portas, né? Então hoje nós estamos com um programa, né, ao vivo no portal Ondas de Maricá, terça-feira, das 18 às 22, das 18 às 19, perdão. E quarta-feira nós estamos fazendo também no grupo GBC, que é TV digital, para toda a Baixada Fluminense, Rio de Janeiro e Zona da Mata, em Ubá, o portal Folha Carioca, né? E Folha Ubá. Então Deus tem aberto essa porta. E quarta-feira é das 22 às 23 horas. Então ficou pesado para continuar o estudo de Filipenses às quarta-feira. Mas nós estamos aqui dando, né, a continuidade. Nós temos um grupo de WhatsApp que é única e exclusivamente para que você venha ouvir estudos da Palavra de Deus. Caso você queira pertencer a esse grupo, é só mandar um número de telefone. Ali não, só o administrador posta, não tem bom dia, não tem boa noite. Então, é uma forma de nós estarmos ensinando a Palavra do Senhor. Então, nós paramos na próxima quarta-feira, né? Na última sexta-feira, nós paramos em Filipenses 3,16. Então, nós vimos aqui na minha Bíblia, o 3,12 em diante, diz, prosseguindo para o alvo, né? E Paulo diz, não que já tenha alcançado, mas que seja perfeito, mas prossigo para aquilo pelo qual fui alcançado a Cristo. Nós estudamos até o 16. Então vamos dar continuidade, Filipenses 3,17 em diante diz, irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. É interessante, né? Paulo dando esse entendimento, Paulo mostra que ele não era perfeito, e eu trabalhei aqui 2 sexta-feiras explicando o conceito de perfeição bíblica, não no sentido de nós não cometermos mais erro, isso seria hipocrisia, nós somos falhos, então é até paradoxal falar que nós temos defeitos, que nós pecamos, mas nós somos perfeitos, ou seja, a minha orientação, é óbvio que quando a gente joga um estudo desse, nós temos do outro lado várias pessoas com seus pensamentos, com as suas linguagens, né, teológicas, mas nós interpretamos que perfeição está de maturidade. Eu dei até um exemplo, né? Você quando tinha 10 anos fazia muitos erros, adolescente muito mais, jovem, aquele estopor, a explosão de tudo se resolve de uma maneira visceral, o adulto já começa a ser dono de si, mas é na maturidade que você deixa de brigar por coisas pequenas, você começa a se ressignificar. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que tem 40 anos olha para trás e fala, isso eu não brigo mais por isso. Imagine a de 50, de 60, é óbvio que a velhice não é uma condição sine qua non de sabedoria. Infelizmente, muitas pessoas amadurece e não adquire, mas a tendência do ser humano natural é aprender com seus erros. Então, a perfeição no sentido de maturidade, de avançar com Cristo. E quando nós avançamos com Cristo, né? Nós avançamos com Cristo a cada instante, a cada segundo, né? Então não é também uma questão cronos, né? Não é o tempo cronos, né? Ou seja, eu tenho 10 anos de igreja, obrigatoriamente eu amadureci. Isso é uma questão de comunhão com Deus, porque você também vê, ao contrário, né? Muitas pessoas que têm uma... Então essa maturidade, né? Ela não pode ser pesada com desometrias temporais, era muito mais na sua estrutura, né? Na sua condição de ter essa maturidade. Então Paulo vai falando, irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tem de nós. Interessante aqui 2 vertentes
versículo, né? Paulo evocando para si uma responsabilidade na qual eu mesmo não teria, né? É, uma pessoa completamente comprometida. Olha para mim. Paulo vai falar isso várias vezes, né? Sede meus imitadores quando eu sou de Cristo. A comunhão com Deus era tão grande, era uma comunhão tão respeitosa, feitas em alicerces sólidos, que ele tinha esta condição de trazer para si isso. Mas ele vai falar uma coisa, uma chave, assim, uma coisa tão rica, que é: observais o que andam segundo o exemplo que tem de nós. Por quê? Porque é natural, né? A gente vê, nós vemos hoje, né, uma era do escárnio. Então você pega um erro, né? Tudo se cria um meme. Infelizmente tem as pessoas que padecem, mas tem as pessoas também que inventam, né? Torcem. E a gente tem que estar muito ligado nisso. Mas hoje o mau exemplo tem exalado uma linha de seguidores muito maior do que o bom exemplo. E muitas pessoas, né, têm também usado isto de desculpa e potencializado para não quererem obedecer a Deus. São pessoas que estão enganando a si mesmas. É óbvio que a gente não está aqui passando uma borracha, mas a maturidade é olhar para quem está fazendo certo. Por quê? O adversário ele tem crescido muito nisto, nesse sentido de fazer com que nós olhemos para o que está dando errado e nós temos que olhar para o que está dando certo. Então aqui eu vejo que mau exemplo sempre teve. Se você vai ver isso aqui, Paulo vai falar expressamente. Pessoas mal intencionadas sempre existiram, pessoas que nos levam para baixo, pessoas que mostram, às vezes, como estar na igreja é ruim, mas isso daí não é o nosso cartão postal. Existem pessoas que vivem uma vida digna, em piedade, em amor, em obediência, e sobre estes conceitos é que nós temos que nos apoiar. Então não adianta, meu irmão, é a questão da maturidade. Não adianta eu ficar olhando televisão, pô, mas esse cara só fala em dinheiro. Pô, mas o que ele falou é uma heresia. Se você já tem esse discernimento que está errado, isso já era para ser um sinal bom. Você já detectou aquilo que lhe desagrada. Então o caminho é o inverso de uma resistência. Então essa é a grande questão. Paulo já fala sobre isso, irmão, sede meus imitadores, e observar, ou seja, o ato de observar, a palavra observação é a mesma palavra para o cientista. Às vezes a gente fala muito em ciência, né? Mas se você observar, a ciência, ela é uma perseverança do fracasso. O cientista, ele vai experimentar infinitamente mais. Eu sei que, de repente, se alguém é um cientista, vai falar, não, teve esse caso aqui em que fez esta experiência e deu certo, mas o caminho da ciência é um caminho de observação. O cientista só observa, ele não influencia. Então, qual é o papel do cientista? Ser um grande observador. E o fracasso é uma coisa normal. Ele fracassa milhões de vezes, mas aí vai lá, acerta, descobriu a cura para uma patologia, ele descobriu ordens físicas que possibilitou de 3G para 4G, para 5G. Então, na verdade, é a observação, o olhar sem discriminar, olhar a coisa como deve ser. A gente fala muito em cientista, né, da genialidade, mas eles perdem tempo olhando ali uma mosca, a perna da mosca. Estou dando exemplo fictício, a ameba, o micróbio. Se debruçam e observam coisas que nós não damos valor. Então, a observação, ou seja, observar os que andam segundo exemplo, né, ver de onde essas pessoas tiraram força, como elas conseguiram superar, como elas conseguiram reagir numa circunstância como eu não conseguiria, como ela conseguiu com tanta dignidade passar por aquele momento. Então, esse estágio de observação, ele é salutar, olhar, compreender, ter um estado muito maior de observação do que de julgamento, do que de pré-julgamentos, do que às vezes a gente está vendo pessoas conquistando e quer tirar o mérito. Ah, mas conseguiu isso por isso. Não, conseguiu isso porque teve o mérito de se esforçar, teve o mérito de conseguir, teve o mérito de suportar uma dor que talvez eu e você não conseguíamos. Então vamos observar
o que cada um tem de melhor, o que cada um tem tirar de melhor. Porque para observar e se espelhar no mal, para observar e se espelhar num exemplo que não te leva, né, a lugar nenhum, num exemplo que vai te levar ao fracasso, que vai te levar a uma vida medíocre e principalmente um mau exemplo para justificar aquilo que você quer saber. Porque muitas das vezes o retrato de uma pessoa que está ali estagnada, falando, não faço mais nada, que adianta ir para a igreja, que adianta servir a Deus, é muitas das vezes uma pessoa que já tinha aquela falta de comprometimento e está se abalizando daquilo. A grande questão é, você está enganando a você. E no grande dia, quando falar de igreja, falar de Jesus é uma coisa muito séria, porque a grande questão é, e no dia que o Senhor voltar? Você não crê? Jesus Cristo está voltando. O Senhor há de voltar. E se Ele não voltar e você sucumbir sem Cristo, o homem sem Deus, o final dele não é um bom final. Toda a pregação do Evangelho desemboca para a sua salvação. Porque tudo isso aqui que nós estamos passando é terreno. Se você observar, prosseguindo para o alvo, mas para quê? Para que esse currículo interno, né? Para que esse currículo terreno? Para uma vida eterna. Se você observar que quando Jesus estava na cruz, olha um mosquitinho chato. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, tinham dois ladrões. Um começou ter sem nenhum tipo de desdém, já era uma pessoa que estava ali amargurada. Meu irmão, você é um impostor, cadê você debochando? Ele era ladrão, estava ali, em vez de concentrar na sua dor, nos seus últimos momentos, enriquecer-se como a vida, ele estava ali escarnecendo, estava jogando a sua catarse no outro, né? E o outro não, introspectivo, falou, não, esse homem é justo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus fala, em verdade vos digo que ainda hoje estará comigo. Então, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vai falar, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, ali é a dinâmica da salvação. A pessoa que reconhece Deus. Mas para entrar no reino de Deus, ou através da volta de Jesus, ou através da sua morte, você tem que lembrar de Jesus em vida. É em vida que nós semeamos coisas, é em vida que nós vamos decidir. Por isso, muitas das vezes, você está menosprezando, mas eu vou para a igreja, mas eu aceito Jesus, e você não sabe se vai acordar. Às vezes está dirigindo uma batida de carro fatal. Não deixe para amanhã, entregue a tua vida a Jesus. Aonde você estiver, entregue, seja Deus Senhor da tua vida. Não deixe para amanhã se reconciliar com Deus. Não deixe para amanhã abandonar o erro. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Jesus Cristo está voltando. Todos os nossos atos são atos preparatórios para uma vida eterna com o Senhor. E esta vida eterna é vinculada ao que eu tomo de atitude agora. Por isso, meu amado irmão, não se permita ser uma pessoa que vai passar a eternidade longe de Deus, porque você viu algo de errado. Estamos falando exaustivamente. Se você viu algo de errado, seja melhor do que aquilo que você critica, seja melhor do que aquilo que lhe agride. Mas você tenha uma vida com Deus. Porque é através disto, é através desta experiência que você vai se habilitar. Versículo 18, Paulo vai falar só para fechar. Pois muito há, dos quais muitas vezes vos disse, que agora novamente vos digo, chorando que sou inimigo da cruz. Então Paulo tinha falado, olha, essas pessoas são inimigos da cruz. Não tem nada para ser dito nela, não tem nada para ser seguido, não tem nada para ser iluminado. Como ela vai te influenciar? Versículo 19, Filipenses 3:19. O seu fim é a perdição. Você quer o mesmo fim dessas pessoas? Né? O seu Deus é o ventre, ou seja, é algo momentâneo, ventre, vinculado à comida, aquilo que eu tenho. Seu Deus é o ventre. Eu tenho dinheiro, eu tenho a comida, eu tenho a posse, eu tenho o bem, eu tenho as mulheres, eu tenho a riqueza. O Deus dele é isso, que ele detém na hora. Né? E a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. Meu irmão,
Não troque Jesus por coisas terrenas. Não escarneça a Deus porque você está passando uma provação. Vida miserável, falta tudo. Vida infeliz, não consigo ter dinheiro. Vida infeliz, não consigo trocar de carro. Dobre seu joelho e agradeça a Deus por estar vivo, por estar comendo e sabendo, eu estou realmente nessa vida, posso estar passando todas as necessidades. Nessa vida eu posso estar muito aquém, mas eu vou morar para sempre com Jesus. Eu vou morar para sempre na glória. Que o Espírito de Deus fale melhor o teu coração. Não troque Deus por coisas terrenas. Não troque a Deus por mau exemplo. Que o Espírito do Senhor fale melhor o seu coração. Que o Espírito de Cristo imunde o seu ser e venha te fazer uma pessoa melhor. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Domingo nós estaremos gravando, né? As mensagens de domingo, eu estou gravando tudo hoje, aqui em alguns momentos vou gravar as palavras de Jesus, terça-feira na rádio Portal Folhas Carioca, e domingo, terça-feira no Portal Folha, Ondas de Maricá, e quarta-feira no Portal Folha Carioca. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, somente essas pregações, fale comigo. Nosso WhatsApp é 99-385-0375. Deixa eu orar com você. Bendito Deus, eterno Pai, que essa palavra venha inundar os corações. Fala conosco em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.